E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite. E ele o vencera pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amar as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, ais do que habita na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Diga comigo: pouco tempo, porque a igreja será arrebatada. Quem pode dizer amém? Os que podem por assento. Eu gostaria de trazer um título para esta reflexão, e o título não seria outro senão: não dê lugar ao diabo. Quem pode dizer amém? Diga mais uma vez: não dê lugar ao diabo. Vira para teu irmão por gentileza, fala para ele: ó, não dê lugar ao diabo. Glória a Deus. Meus amados queridos irmãos, o livro de Apocalipse contém 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras. O livro de Apocalipse atribui o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que foi testemunha ocular, a última lâmpada apostólica. João, na verdade, também ele escreveu o Evangelho apresentando Jesus como o Verbo de Deus, o Logos, a palavra, ou a personificação. No capítulo 1 de João, onde ele diz: no princípio é Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada o que se fez se faz. João capítulo 1 versículo 14, onde está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 2, ele fala sobre o milagre em Caná da Galileia. João capítulo 3, ele fala da convenção ali de Nicodemos. João capítulo 4, ele fala da libertação da mulher samaritana. João capítulo 5, ele fala da cura daquele cônjuge de 38 anos que se encontrava ali no tanque de Betesda. João capítulo 6, ele vai falar sobre a multiplicação dos peixes e os pães. João no capítulo 7, 37, Jesus ele fala: aquele que tem sede que venha a mim e beba. João no capítulo 8, ele vai falar que Jesus é um advogado por excelência. João no capítulo 9, Jesus vai refutar em detrimento da pergunta do seu discípulo: quem nasceu em pecado, isto para que pudesse nascer cego? Jesus disse: nem ele nasceu e nem os seus pais, mas o que está acontecendo é para a glória do Senhor. No capítulo 10, João vai registrar que Jesus é o bom pastor. No capítulo 11, Jesus ressuscita o teu amigo Lázaro. No capítulo 12, a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. No capítulo 3, Jesus dá um princípio de humildade, lavando os pés do discípulo. No capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar lugar, quando eu voltar vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver estejamos também. No capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. No capítulo 16, Jesus faz a promessa do Paráclito, do Consolador, do Advogado, do Espírito Santo de Deus. No capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. No capítulo 18, Jesus passa pelo primeiro julgamento religioso.
No capítulo 19 ali, Jesus passa também pelo segundo julgamento político ali. No capítulo 20, Jesus é crucificado, mas no capítulo 21, Jesus é ressuscitado e ele está aqui no meio de nós. Quem pode glorificar o nome dele? João também ele fala, amado queridos irmãos, das 3 epístolas ali. A primeira em nome do Pai, a segunda em nome do Filho, a terceira em nome do Espírito Santo. Em terceiro lugar, João ele vai escrever o Apocalipse. O Apocalipse, na verdade, é um livro escatológico, mas também profético. É um livro literário. Não significa que a sua literalidade vem acompanhado com os métodos alegórico ou simbólico também ali. Amados queridos irmãos, quando João declara no capítulo 13, onde ele fala sobre o prelúdio da ira da taça de Deus que há de acontecer esse evento, aleluia, no capítulo 12, versículo 9, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo. Este elemento, amado queridos irmãos, que tem revolucionado, a Bíblia vai dizer no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 1, que o mesmo qual personifica na serpente ali, e ele ali consegue, na verdade, ludibriar, enganar primeiro o casal, e depois que ele prevaleceu, veio a queda, veio o pecado, a influência diabólica. No capítulo 4 de Gênesis, olhamos a influência também de Satanás, quando Caim e Abel oferecem uma oferta ao Senhor. O Senhor rejeita a oferta de Caim e atenta para a oferta de Abel. Há um contraste aqui. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque a oferta de Caim não tinha obração, nem libação, nem cheiro suave, mas Deus atentou para a oferta de Abel, aleluia, que tinha obração, libação e cheiro suave. E a Bíblia vai dizer em 1 João 3, versículo 12, que na verdade Caim era do maligno. Então houve uma influência de quem? Uma influência do diabo, e aconteceu o primeiro fracínio da história, que Caim matou quem matou o seu irmão Abel ali. Observe, amado, que a influência do inimigo tem sido muito grande, desde a civilização de Enoque e também Noé, e também até mesmo depois de Noé, a influência constante do inimigo sobre a face da terra. No Antigo Testamento olhamos, na verdade, poucas referências falando, mas não significa que ele estava agindo na história. Mas a Bíblia também vai dizer lá no livro do Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 8, como o diabo ali usou a mulher de Potifar para querer, na verdade, prevalecer, cometer adultério com José. O propósito do diabo era o que? Era querer matar o sonho daquele que tinha sonho, mas ele não ia prevalecer. Por quê? Porque o sonho que Deus proporciona para ninguém, para alguém, o diabo não consegue matar. Você crê que o inimigo ele não vai prevalecer em relação ao sonho que Deus tem lhe proporcionado? Então o inimigo ele sempre astuto, sagaz, ele sempre procurando influenciar. A Bíblia vai dizer, meus amados queridos irmãos, no Êxodo, no capítulo 32, versículo 1, na ausência de Moisés, o diabo encontrou uma lacuna em Arão, e ali foi levantado o bezerro de ouro, aonde o povo praticou a imoralidade, e ali todo tipo de orgia, a influência do diabo ali, e o povo, infelizmente, na verdade, há pouco tempo tinha se desviado do Senhor. A influência astuta do diabo constantemente para querer que o povo venha
permanecessem a presença do Senhor, para que o povo não viesse ser sensível, para que o povo não viesse estar na presença, para que o povo não viesse, na verdade, andar na compatibilidade espiritual, para que o povo